Oi, gente! Antes de mais nada, eu quero dizer que esse vídeo, o tema dele partiu de uma frase que não aceite críticas de quem nunca construiu nada. E para mim, essa frase, ela faz todo sentido. Porque talvez você já tenha vivido essa experiência, que basta você abrir a boca e dizer que você tem uma ideia e que você está decidido a colocar essa ideia em prática, não importa qual seja a esfera da tua vida, o que não falta é pessoa para começar a criticar. E hoje a gente, através da internet, isso se multiplicou de uma forma assim gigantesca, porque você pode ser criticado através de Facebook, de Instagram, de WhatsApp. Então, esses meios de comunicação, eles facilitaram isso, as pessoas expor a sua opinião. Mas a gente sempre tem que lembrar que a opinião dos outros nada mais é do que a opinião deles. Então, quando que a opinião das pessoas deve interferir na nossa vida? Quando aquela crítica vem de alguém que construiu algo naquela área que a pessoa está criticando. Porque é muito fácil as pessoas se levantarem para criticar você e a mim quando elas participam da nossa vida apenas como a torcida, né? É muito fácil um torcedor que está lá na arquibancada vendo o esforço ali dos jogadores e aquela pessoa que está lá na torcida começa a criticar, xinga todo mundo, dá opinião, mas o difícil mesmo é sair da arquibancada e descer para o campo e fazer parte da equipe e jogar a favor do time. Então, quando alguém começa a me criticar, em primeiro lugar, por mais que eu pense assim que conselho, tem um ditado que diz que conselho, se fosse bom, ninguém dava, vendia, mas eu não penso assim não. O conselho, dependendo de quem vem, ele não custa nada, mas vale muito. Então eu gosto de conselhos, mas quando eu vou buscar um conselho ou ouvir um conselho, eu procuro ver se a pessoa que está me dando o conselho, se ela edificou nessa área, né? A pessoa vai me dar um conselho no meu casamento, na minha família, na forma com que eu lido com os meus filhos, com que eu lido com as minhas finanças, com o meu ministério, mas aí eu vou olhar para a vida da pessoa, a pessoa não edificou nada naquela área, né? O casamento dela não me inspira, a maneira com que ela lida com os filhos dela não me inspira, muitas vezes nem filhos tem, quer dar um conselho para a minha vida financeira, mas a vida financeira dela é um horror, né? Então, como que eu vou receber o conselho de alguém que nunca edificou nada, né? No meu caso, o meu ofício, né? Eu pastoreio, aí alguém vem me dar uma direção para o meu ministério, mas a pessoa não edificou porcaria nenhuma, né? Então, o que eu procuro fazer? Sempre que eu tenho uma decisão para tomar, e todos os dias nós temos que tomar decisão com relação ao nosso casamento, com relação a todas as esferas da nossa vida, a nossa vida é feita de decisão. E todas as decisões, elas vão acarretar e vão gerar consequência, né? Então, antes de mais nada, nós precisamos, quando põe o pé no chão, você já tem que toda manhã acordar e a primeira coisa ao abrir os olhos é falar com Deus. Fala com Deus e pergunta a opinião de Deus para aquele dia. A opinião, Deus, qual é a tua opinião para o meu casamento, para a minha família, para as minhas finanças, para o meu ministério, para a minha profissão? Qual é a tua opinião? O que tu tens para mim para esse dia? Porque com certeza Deus vai falar com você. Ele vai falar no teu coração, ele vai falar através da palavra de Deus, quando você lê um versículo, mesmo quando você
ou você, não sei qual é o costume que você tem, se é abrir a Bíblia, se é abrir uma caixinha de promessa, se é ouvir uma ministração pela internet, Deus vai falar com você. Então, Deus, ele fala conosco, né? Então, acima de tudo, é a voz de Deus que nós temos que ouvir. Mas quando nós não conseguimos, às vezes a gente não está tão antenado com Deus para entender que é Deus falando através daquele versículo. Então, quem que eu busco? Eu não vou buscar alguém que simplesmente abriu a boca para me criticar através de uma indireta direta no Facebook. Eu vou buscar alguém que eu sei que me ama, que é inspiração para minha vida, né? No meu caso, eu tenho o pastor Nelson, tenho a pastora Olívia, tenho a pastora Zuleide, que é alguém também que me inspira, que é alguém que já viveu muito e que pode me dar um conselho na área que eu quero edificar também. Então sempre vai ter pessoas que me inspiram. Tem meu esposo, que é alguém que eu sei que me ama, que é alguém que é uma pessoa muito ponderada. Então, se eu não estou conseguindo entender o Espírito Santo, eu tenho certeza que ele vai falar através de alguém, mas esse alguém tem que ser alguém que eu tenho certeza que me ama, que eu confio, que é alguém que já edificou naquela área, que tem autoridade para, se preciso for, puxar minha orelha, apontar o caminho. Porque o papel do pastor não é te pegar no colo o tempo todo e te colocar lá no centro da vontade de Deus. O papel do pastor, do conselheiro, do amigo, do líder é apontar o caminho. E normalmente ele vai apontar o caminho em direção a um lugar que ele já chegou, está batalhando para chegar. Por quê? Por que a gente tem que ter esse cuidado? Porque uma vez que a gente tomou essa decisão e deu um passo em direção àquele lugar, essa decisão de tomar, de levantar o acampamento e seguir aquela direção, vai trazer uma consequência. Nesse momento da nossa vida, que nós temos que tomar uma decisão, agir ou não vai fazer diferença para a nossa vida. Parar ou não. Muitas vezes no meu passado, mais distante ou mais recente, eu tinha que tomar uma decisão. E se eu fosse ouvir as vozes dos críticos ou de pessoas que muitas vezes dão uma opinião não baseando naquilo que é bom para mim, mas naquilo que é bom para elas. E se eu fosse tomar uma decisão baseada naquilo que é bom para ela, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje, né? Tudo que nós estamos vivendo hoje, não importa se é algo muito bom ou muito ruim, são consequências das nossas decisões. E graças a Deus hoje tem muita coisa boa que eu estou vivendo. Por quê? Porque eu não ouvi a voz dos críticos. Porque a voz do crítico, daquele que não edifica nada, normalmente vai gerar medo, desânimo, o desejo de desistir, né? E essas vozes que geram medo no nosso coração e vontade de parar, ela não nos leva a lugar nenhum. Então, quando a gente ouve um direcionamento de Deus, a voz de Deus, e compartilha com pessoas que a gente ama, aquelas pessoas ali que nos amam, elas vão reafirmar aquilo que Deus já havia falado, que Deus já havia falado no nosso coração. E eu sou muito grata a Deus por essa linha de pensamento que Ele tem colocado no meu coração, de primeiro ouvi-lo, ouvir a voz de Deus. Hoje tudo que você precisa é ouvir a voz de Deus, a direção que Ele está dando. E se você tiver que compartilhar com alguém, compartilhe com alguém que você ama, porque essa pessoa que te ama, ela vai apontar a direção. Busque 1, 2, 3 pessoas e eu creio assim que aquilo que está no coração de Deus, Ele vai reafirmar no teu coração. Porque amanhã ou depois, você não vai poder acusar ninguém, né, das decisões que você tomou. Quer seja de ter tomado a decisão de parar, tomar outro caminho ou seguir adiante, a consequência quem vai viver é você. A consequência, seja algo muito bom ou algo muito ruim, é você que vai ter que viver. Então hoje você vai ter que decidir. Então, e a melhor maneira
ouvindo a voz de Deus, ouça a voz de pessoas que já edificaram. No casamento, na vida dos filhos, na maneira de conduzir a família, as finanças, o ministério, porque com certeza você vai prosseguir no seu caminho, você não vai parar e você vai crescer muito em Deus, firmado na palavra dele. Amém?